Vamos, vamos continuar aqui. Então, aí nós já vimos, ó, dois conceitos aí que nós vamos trabalhar. Vimos, ué, corrente, tá? Corrente elétrica, corrente elétrica, que é representada pela letra I maiúscula, né, que é o movimento ordenado dos elétrons, e tensão elétrica. Tensão elétrica, que é a força, né, a diferença de potencial que faz surgir uma determinada corrente em um material condutor. Okay? Aí, professor, e os materiais isolantes? O material isolante, ele conduz eletricidade em nenhuma situação? Ele conduz. Por exemplo, se você pegar uma borracha e for colocar uma tensão super alta nela, vai aumentando a tensão nela, até com que fazer com que essa borracha conduza eletricidade, ela vai conduzir, mas ela vai se danificar, ela não vai ficar no mesmo estado. Né? Então, toda vez que um material isolante conduz uma eletricidade, ele se deteriora ou ele se decompõe. No caso do alicate, ele suporta até uma certa corrente também, né? Voltagem, alguma coisa assim. Você fala o cabo do alicate, Isso. aquela borrachinha que você segura, ele tem uma isolação, acho que é 7.500, é? 7.500 ou 750 Não, volts, não é? não, é até 1000 volts. 1000 volts. Né? Mas eu vou falar para vocês, não confia nisso aí não, tá? Isso aí é do fabricante, eles colocam esse valor aí, a medida lá no laboratório, certinho, todas as condições de temperatura e pressão adequadas. Ei, professor, e quando pega a chave de fenda e enrola com a fita isolante? Esse é o pior, hein? Aqui, aí pega a chave de fenda e taca a fita. A gente já viu isso aí, né? Isso aí eu acho que você não vai ver no curso, não, mas... O nome disso é gato. Isso aí não é o adequado, não. Mas vamos lá. Aqui nós vamos tentar passar todas as informações para você não precisar de fazer isso. Vamos lá. Então, nós vamos ver agora a resistência elétrica. Resistência elétrica, que é a letra R maiúscula, e a unidade, a gente já viu, é o ohm, né? Ó, que é uma ferradurazinha aqui, ó, ohm. Escreve desse jeito aqui, O-H-M, ohm. George Ohm, que era o nome desse cara aqui. E ele descobriu a resistência elétrica. Então, a resistência, deixa eu tentar achar aqui para vocês. Um resistor. Resistor. Está lendo o negócio. Resistor. Então, aqui, ó, resistores, né, eles são componentes que possuem uma determinada resistência elétrica, né? Então, esses resistores aqui, nós vamos aprender isso aqui também, essas faixas que ele tem aqui, essas cores representam qual que é o valor de resistência dele. Tá? Como eles são componentes muito pequenos, fica inviável você escrever algum valor, algum dígito aqui. Então, é representado por cores, código de cores. Tá? Então, a resistência elétrica, tá? Olha aqui, isso aqui é um exemplo bem bacana, são várias faixas aqui. Esse aqui são 4 faixas. Então, a resistência elétrica, ela é uma oposição à passagem de corrente elétrica. Então, ela é uma oposição à passagem de corrente
elétrico. O que é isso, professor? É o seguinte, quanto maior for a resistência, mais ela vai causar dificuldade para passar a corrente ali. Então, voltando lá aos materiais condutores e os materiais isolantes, os materiais condutores, eles têm baixas resistências elétricas, tá? Baixíssimas. E os materiais isolantes, eles têm altas resistências, muito altas. Por isso que eles, como a resistência é uma oposição, né, à passagem, então, se tiver uma resistência infinita, você não vai ter corrente nenhuma, né? E é isso que os materiais isolantes possuem, uma resistência muito alta, que tende ao infinito. E a fórmula aqui para você achar o valor da resistência é essa aqui, ó. Não, S. Então, aqui, isso aqui é uma letra grega chamada ρ, que é a resistividade do material. Resistividade, que é uma característica do material. O L é o comprimento. E o S... Oi, pode falar. É um R ou um P? Não estou vendo direito aqui. Esse aqui parece um Pzinho pequeno, esse aqui, ó. Ah, tá. Tá? Beleza. Mas aqui você vai calcular o R aqui, ó. Resistência elétrica aqui. E o S é a área transversal, ou, como muita gente já conhece aí, é a bitola do cabo. Transversal. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente fazer um cálculo aqui de um cabo. E nesse livro aqui tinha as resistividades dos materiais. Vou ver se está mais aqui. Esse livro aqui está lá naquele material de apoio, tá, pessoal? Se quem tiver curiosidade. Aqui, materiais condutores. Aqui, esse livro dá para baixar ele? Tá, ele tá aqui, ó. Vou baixar aqui na página aqui, ó. Se eu for aqui em material de apoio, esse livro tá lá, tá? Ok. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tem uma tabelinha, não sei qual. Pegar o valor correto para a gente fazer cálculo chutado. Aqui. Ó. Estão vendo a tabelinha aí, ó? Então, aqui, ó. A resistividade aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Resistividade dos materiais. Então, ó, o material de metal, ó, o prata, resistividade aqui da prata é igual a 1,6 vezes 10 a menos 8. Ó. O cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8. O alumínio, a resistividade dele é um pouquinho mais alta que o cobre. 2,8 vezes 10 a menos 8. E aí, quando você vai, verifica que é 10 a menos, tá? Então, é um número bem pequeno. A gente vai para isolante, ó, olha aqui a borracha. A resistividade da borracha é de 10 elevado a 15 a 10 elevado a 6. Okay? Então, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Vamos calcular a resistência de um cabo de cobre. Um cabo de cobre. A resistividade do cobre, a gente viu lá, é 1,7 vezes 10 a menos 8. Vamos pegar um cabo de cobre de 1000 metros.
tá? O L dele vai ser 1.000 metros. E a área dele, a seção transversal, vamos colocar aqui que... Colocar que é 1, tá? 1 milímetro quadrado. Facilitar nosso cálculo. Então, a resistência desse cabo de 1.000 metros vai ser assim que eu vou calcular. Ó. O ρ aqui, ó, é 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o L, 1.000, e a área 1, então dividido por 1. Então, se eu jogar isso aqui na calculadora, vamos lá, ó, vou começar a usar a calculadora. 1,7 vezes, aí, ó, 10 a menos 8. Eu vou lá no Shift e no log para pegar o 10, símbolozinho de menos, 8, vezes... Opa, não, peraí. Tem que descer aqui, estranho. Aí. Vezes 1.000. Opa, vamos ver. Vezes 1.000. Okay? Então, dividir por 1 vai dar o mesmo resultado. Então, vou fazer direto aqui, ó. Então, olha o valor que deu aqui, ó. 17 dividido por um número muito grande. Mas como que eu represento? Tem essa tecla aqui na calculadora chamada ENG, que é de engenharia. E essa tecla aqui, ela faz a conversão desse número para você. Olha aí, ó. Então, já converteu 17 vezes 10 a menos 6. Alguém lembra aqui que é o 10 a menos 6? É o micro. Isso, muito bem. Então, ó, esse cálculo vai dar 17 vezes 10 a menos 6 ohm. Só que 10 a menos 6 é o micro. Então, a resistência desse cabo de cobre de 1.000 metros é de 17 micro-ohm. É um valor muito pequeno. Se eu colocar aqui em números sem o múltiplo, é igual isso aqui, ó, 0,0000017 ohm. Então, é uma resistência muito baixa. Okay? É por isso que o cobre ele é utilizado para conduzir eletricidade. Olha a resistência de um cabo de 1.000 metros e 1 milímetro. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo para um filamento de borracha. Então, a resistividade da borracha é igual a 10 elevado a 15. Vamos colocar um L aqui, ó, de pedacinho de borracha de 1 metro. Vamos colocar 10 metros, para facilitar o cálculo. 10 metros. E o S aqui, vamos colocar aqui uma espessura de... Colocar 10 milímetros. Aí vai só para multiplicar por 10, dividir por 10. Então, aí, o R vai ser, ó, o ρ, 10 elevado a 15. Na verdade, aqui é 1 vezes 10 elevado a 15, mas não vai influenciar. O L, 10. E o S, 10 também. A área é 10. Então, fazendo isso aqui na calculadora, né, isso aqui vai dar o 10 elevado a 15, né? Aqui, 10 vezes dividido por 10. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui na calculadora. Aqui, como tem divisão, eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Abrir um parênteses. Aí eu vou achar aqui o 10 elevado a 15 vezes 10, fechei o parênteses, dividido por 10. Okay? Então, deu, ó, 1 vezes 10 elevado a 15. Se eu jogar aqui na função de engenharia, ó, olha aí, ó, 1.000 vezes 10 elevado a 12.
Vocês lembram o que é 10 elevado a 12? É o tera. É o tera, né? Então, esse pedaço de borracha aqui, ele vai ter aqui, ó, 1000 tera ohms. É uma resistência muito alta. Muito alta. É totalmente isolante. Entenderam aqui, pessoal, a diferença de uma resistência de um material condutor para um material isolante? Ficou claro aí? Sim. Beleza. Sim. Muito bem. Então, quando eu vou montar um circuito convencional, um circuito elétrico, não, peraí, mas eu não falei ainda para vocês. Vou chegar lá. Não, peraí, vamos lá. Professor, rapidinho. Oi, Então, pode falar. quanto mais condutor, menos resistente. Quanto mais. Isso, E o outro contrário. isso, exatamente. Aí, foi até bom você falar isso aí, que é o seguinte. Acho que alguns de vocês já tiveram a experiência de comprar fio, comprar um cabo, né? E aí, à medida que você compra um cabo mais grosso, uma área maior, ele fica mais caro. Por quê? Porque quanto maior a área dele, ele vai ser um melhor condutor de eletricidade. Entendeu? Então, por isso que, por exemplo, você vai comprar um fio de cobre de 2 milímetros, 2,5, 2,5 milímetros, ele é muito mais barato do que um cabo de cobre de 16 milímetros. A área dele, aquela área, assim, quando você olha o cabo de frente aqui, a área dele é menor. Porque o cabo mais fino, ele tem uma resistência maior do que o cabo mais grosso. A área quer dizer bitola, né? Bitola, exatamente. Bitola. Tá? Uma resistência maior, por quê? Se ele é menor em bitola? É porque o material que você tem ali, a matéria que você tem, ela tem menos, vamos dizer assim, um menor espaço para a passagem de corrente elétrica. Entendeu? Não sei se ficou claro. Você tem menos cobre. Mas em compensação, por exemplo, se eu for ligar um chuveiro, aí eu uso um cabo de 4 milímetros, ele vai esquentar menos, claro, né, do que o de 2,5. Então, o recomendado é o 4 milímetros. Exatamente. É isso aí que acontece. Quando você tem pouco cobre e muita corrente elétrica, aí você vai ter o efeito da temperatura. Né? Você vai esquentar, aí quanto mais você esquenta ele, mais ele vai aumentar a resistência dele. Tá? Então, nesse caso aí, o exemplo que você colocou, você vai ter perda. Você vai estar gastando energia desnecessária. Ou seja, quanto mais grosso o fio for, mais energia eu gasto. Não, mais energia você consegue transportar por ele. Transportar. E transportando mais, ou seja, aumenta, né? O valor, no caso da conta, um exemplo. Sim, mas eu tô falando assim, você está olhando pela questão do cabo. O cabo mais grosso, você consegue transportar mais energia por ele. Tá? E ele não vai ter perdas, porque ele possui essa capacidade, a resistência dele é baixa. Agora, um cabo mais fino, né, uma bitola menor, a resistência dele é mais alta. Ele não tem uma dificuldade para passar muita energia por ele. Entendeu? Professor, tem a questão também da distância, né? Isso tudo aqui, ó, nesse cálculo aqui, ó, as duas coisas que influenciam. Ó. O L aqui, o comprimento, que é a distância, e o S aqui, que é a bitola, né, que é a área transversal. Então, uma coisa ela por exemplo, assim, quanto mais comprido for seu cabo, maior, uma distância maior a resistência. Né, ó. Vamos fazer um exercício aqui. Se eu tiver um cabo aqui de uma bitola, um cabo de 1 metro, de uma bitola de 1, vai ser
1 dividido por 1 vezes a resistividade. Então, vai ser o valor de resistividade. Vai ser 1,7 vezes 10. Então, 1 dividido 1 vezes 10 a menos 8. Então, isso aqui vai ser o R. Agora, o seguinte, ó. Se eu aumentar esse L aqui, ó, para 1000, né, ó, para 1000, a gente já viu aqui que ele vai dar, ó, 17 vezes 10 a menos 6. Já vai ser um pouquinho maior a resistência. Tá? Se eu pegar aqui e jogar aqui 10K, 10.000, eu vou aumentando a resistência. Então, quanto maior, quanto mais comprido for o cabo, maior a resistência. E o contrário se faz aqui pela bitola. Se eu pegar esse mesmo cabo aqui, ó, de 1 metro, e ter uma bitola aqui de 10 milímetros, eu vou dividir esse valor aqui por 10, ó. Então, esse valor aqui vai ficar menor ainda. Ele vai ficar 0,17, não é isso? Vezes 10 a menos 8. Isso. Então, eu aumentei aqui minha bitola, a resistência diminuiu. Okay? Então, guarda isso aí. Quanto maior a bitola, maior a capacidade de conduzir eletricidade. Tá? E menor a resistência. Ok? Tranquilo até aí? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos agora para a simbologia. Então, as fontes de tensão, tensão CC, a gente vai ver o que é esse CC, corrente contínua, elas são representadas por esse símbolo aqui, ó. Professor, só um pouquinho. Pode falar. Você poderia dar para nós uma aula de como usar essa calculadora? Que eu comprei, mas não sei usar ainda. Não, né? Vamos usar agora. Vamos usar sim. Mas, por enquanto, a gente vai usar só isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Certo. Vamos fazer um exemplo, a gente fez ali, ó. 1,7, 1,7, tá? Esse ponto aqui é a vírgula, tá ok? Então, aqui pode ter uma diferença aqui do que a gente escreve com o que a gente digita. Então, é 1,7 vezes, né? Vezes. Aí aqui, ó, shift, log, aqui que tem um 10zinho aqui, ó. A calculadora de vocês, se não for nessa tecla log, em alguma outra tecla, vai ter esse 10zinho e um X aqui em cima. Aí você já não estava coloca. usando shift, por isso que não estava dando certo. Entendeu? E aí você coloca, ó, menos, pode ser esse menos aqui, ó, símbolozinho de menos, ou pode ser o menos aqui também. 8. Pronto, você digitou aquele número lá, ó. Ok? Então, por enquanto, nós vamos utilizar isso aqui. Tem um outro ponto que eu não lembro. Ah, aqui embaixo também, ó. Aqui é mais fácil ainda, ó. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, que é vezes 10 e um xzinho aqui em cima, ó. Então, ó, 1,7. Pronto, ó, vezes 10, ele já põe o 10zinho, você fica esperando você colocar o número lá da potência, ó, menos 8. É o mesmo número. Ok? Então, por enquanto, nós vamos utilizar só essa questão da potência de 10. Tá? Quando eu for fazendo aqui, vocês vão fazendo aí para treinar também, tá? Muito bem. Então, vamos lá. As fontes de tensão, que são os elementos que fornecem energia para um circuito elétrico, ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Então, eu tenho um terminal positivo e um terminal negativo. Okay? E aí, eu tenho valores de tensão, vamos dizer, a tensão dessa fonte representada, por exemplo, dessa forma aqui, ó, 12V, ou seja, 12 volts. Okay? Então, esse aqui é o símbolo de uma fonte de tensão. O símbolo de um resistor, que é aquele carinha que eu mostrei para vocês ali, ou de uma resistência, é esse símbolo aqui, ó. Que pode ser,
uma sanfoninha aqui. E aí, ele vai ter um determinado valor, por exemplo, 10 k ohms, tá? E o resistor, ele não tem polaridade, ok? Não, ele pode ser ligado em qualquer terminal, tanto no positivo como no negativo, tá? Ok? A fonte, não. A fonte, ela vai ter um terminal positivo e um negativo, como vocês já conhecem, certo? E aí, quando eu faço a união dessa fonte de tensão, que é um elemento ativo, é um elemento que fornece energia para o meu circuito, com o resistor, que é um elemento que consome energia, eu tenho um circuito elétrico, certo? Então, se eu pegar e fazer essa representação aqui, ó, vou colocar uma chavezinha aqui, colocar um resistor aqui, e fazer essa ligação. Ó, então, eu tenho um resistor R e uma fonte de tensão V. Okay? Então, essa representação aqui é a representação de um circuito elétrico. Circuito elétrico. Okay? E aí eu pergunto para vocês, nesse circuito aqui, tá? Deixa eu colocar a representação certinho aqui. E aí aqui eu vou ter, ó, essa barrinha maior, meu terminal positivo, e a menor, meu terminal negativo. Se eu perguntar para vocês aqui, existe passagem de corrente elétrica aqui nesse circuito elétrico? Nesse momento não, porque a chave está aberta. Isso. Então eu tenho minha chavezinha aqui. Quando eu fecho minha chave, aí o que vai acontecer? Vai circular uma corrente elétrica, tá? Então, guardem isso aqui, a corrente I. Então, guardem o seguinte, pessoal. A corrente elétrica, ela só vai circular se existir um caminho fechado. E o circuito elétrico só tem corrente quando ele tem um caminho fechado. Professor, Pode perguntar. esse exemplo aí é de um apagador, não é isso? De uma lâmpada? Pode ser. Pode ser. Né? Se eu considerar que meu R aqui é uma lâmpada, e minha fonte aqui é isso aqui é um exemplo de uma lanterna também. Minha fonte aqui é uma pilha, o S, a chavinha aqui é o meu botão liga e desliga, e o R é a minha lâmpada. Então, quando eu ligo, fecho o circuito, circula a corrente e acende a lâmpada. Eu desligo, a corrente cessa. E a lâmpada apaga. Ok? Então, quando vocês estiverem trabalhando, alguns já estão trabalhando, principalmente quem for trabalhar com manutenção, Professor, qual é a função mesmo do resistor, hein? ele dissipa, ele transforma a eletricidade em outras formas de energia, por exemplo. Ele dissipa potência em forma de calor. Ok? Ok. Por exemplo, você tem aqui uma pilha, você tem uma energia química na pilha. Ela armazena energia ali com como que é o nome lá? Esqueci, umas reações químicas lá na pilha que ela consegue armazenar energia. Quando você liga uma resistência nessa pilha, essa energia que está na pilha, ela vai ser transportada para a resistência, só que a resistência vai te mostrar essa resistência em forma de calor. Entendeu? Em forma de aumento de temperatura. Ah, sim, beleza. Por exemplo, uma lâmpada, ela é uma resistência, né? Só que ela transforma a energia que ela recebe tanto em forma de calor, porque a lâmpada esquenta, como em luminosidade. Ok? Ok. Mas a gente vai ver que o resistor também ele vai provocar outros efeitos num determinado circuito. Mas, assim, objetivamente é isso. Tá? Muito bem, senhores. Então, a relação aqui desse circuito é desses três componentes aqui de um circuito. Ó. Tensão, corrente e resistência.
são relacionados aqui na primeira lei que nós vamos aprender. Primeira lei de Ohm. E a formulinha é o seguinte: a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu encontrei alguns locais para... Ok? Entenderam, pessoal? Então, aqui, ó, um circuito elétrico. Ele é composto por tensão, resistência e corrente. Certo? E a relação desses três elementos aqui no circuito elétrico é dado pela primeira lei de Ohm, né? Que diz o seguinte, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Perfeito? E aí eu posso fazer variações aqui a partir dessa fórmula. Eu posso passar aqui, ó, minha resistência está multiplicando a corrente. Se eu jogar a resistência para o outro lado do igual, a minha fórmula vai ficar assim, ó. R dividido por... Então, V dividido por R igual a I. Então, em situações que eu tenho um valor de resistência e tenho um valor de tensão, eu consigo calcular a corrente, né? Mas pode ser que eu tenha uma situação que eu não tenho valor da resistência, tenho o valor da corrente. Então, eu posso calcular a resistência. Eu passo a minha corrente aqui para baixo e acho minha resistência. Okay? Então, com essa formulinha aqui, ó, e as variações que ela propõe, você consegue calcular, né, todos os elementos desse circuito aqui para esse caso. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza. Beleza. Ok. Muito bem, então vamos fazer um exercício aqui, né? Então, calcule I. Então, tem uma fontezinha. Meu resistor. volts, positivo, negativo. O R aqui eu vou colocar de 250 kΩ. Então aí, calculem aí a corrente aí. Professor, não estou enxergando os valores que o senhor colocou. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Tá usando essa fórmula que você deu aí, né? Isso, lei de Ohm. E aí, alguém conseguiu? Só fica 0,048 amperes, correto? Pode estar certo, mas não está técnico. Fica no... Então, só um momento. Pode ser 4,8 vezes 10 a menos 2? Tá, deu uma melhorada aí. Deu uma melhorada. Então, vamos lá. Então, ó, a fórmula da lei de Ohm é V é igual a R vezes I. Né? Nesse caso, eu tenho V, a tensão 12.
O meu R é 250K, ou seja, o K é 10 a terceira, né? Então, já vou substituir, ó, 10 elevado a 3, vezes o I, né? O I que eu quero descobrir. Então, aí eu vou pegar e passar meu R dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 250 vezes 10 a terceira igual a I. Eu poderia ter feito direto já, utilizar essa fórmula aqui, ó, V sobre R. Já na mesma coisa, né? Foi o que a gente já escreveu aqui. Muito bem, consegui isolar o I e eu tenho meu K. Agora eu vou para a calculadora, ó. Então, ó, 12 dividido. Aí eu vou abrir o parênteses aqui, porque senão a calculadora pode entender errado esse número que eu vou digitar. Então, ó, 250, olha aqui embaixo, ó, vezes 10 elevado a alguma coisa, vezes 10 elevado a 3. Vezes 10 elevado a 3. Fechei parênteses. Ok, esse aqui é o meu resultado, tá? Mas ele não está um resultado técnico. Eu vou aqui nessa tecla aqui, ó, enche. Olha aí. 48 vezes 10 é menos 6. A calculadora já me dá o valorzinho aqui. Certo? Então, a corrente, para esse caso, vai ser igual a 48 vezes 10 a menos 6. 48, que é ampere, né? 48 é o 10 a menos 6 é o micro. 48 microampere. Ok? Ok. Vamos fazer mais um aqui para a gente avançar um pouquinho. Deixa eu fazer um outro exemplo para vocês aqui. Fazer um pouquinho maior. Positivo, negativo. 48 volts. Eu tenho I e aqui eu tenho R. Vou colocar aqui que o I é igual a 0,5 miliampere. Então aí calcula o R agora, pessoal. E aí, saiu? Professor, eu tô com dúvida como é que soma, faz essa soma aí. Soma? Soma. É. Ó, a fórmula é essa aqui, ó. V é igual a R vezes I. E aqui eu quero calcular o R. Então, eu vou deixar ele isolado, né? O I está multiplicando, ele passa para o outro lado do igual dividindo. Então, fica V dividido por I é igual a R. Ok? Isso aqui que é a fórmula. Agora é só substituir. Ó. R é igual V. O V é igual a 48. 48 dividido pelo I. Só que ó, o I é 0,5 mili. Lembra do milho. O milho é igual a 10 a menos 3. Então tem que considerar isso aqui na fórmula. Tem que transformar. 0,5 vezes 10 a menos 3.
10 menos 6. Agora eu tenho que jogar na calculadora. 48 dividido. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para colocar o número de baixo, só para não dar erro. Tá? 0,5. Aí aqui embaixo, ó, vezes 10. Lá tem o menos 3. Eu vou colocar o menoszinho aqui, ó, menos 3. Fechei o parênteses. Igual, ele já te dá o valor aqui, ó, 96 mil. Tá? 96 mil. Se você colocar na função ENG aqui, ó, ele até facilita. 96 vezes 10 elevado a 3. Ó. Então, R é igual a 96 vezes 10 elevado a terceira. Só que 10 elevado a terceira é o K. Então, 96 quilômetros. Ok? Alguma dúvida? Professor, vou praticar ainda, porque Você é só pegar o ritmo. que é praticar mesmo. Porque as formas estiver, né, mudando todo tempo, de acordo com a função apresentada. A primeira lei de Ohm, a fórmula sempre vai ser essa aqui, ó. V é igual a R vezes I. E já adiantando para vocês, isso aqui vai estar com vocês em toda a carreira de técnico, tá? Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela fala tudo. Eletricidade, eletrotécnica. Vocês vão usar. Enquanto vocês estiverem trabalhando com eletricidade, vocês vão ver isso aqui. Então é o seguinte, ó. Você tem que substituir os valores dentro dessa fórmula. Entendeu? E aí o valor que você não tem, né, incógnita aqui do caso, você tem que isolar ela. Né? Ou você já pode utilizar as fórmulas pré-estabelecidas, né? Para você achar o valor de tensão, a fórmula vai ser V igual a R vezes I. Para você usar, saber o valor da corrente, a fórmula vai ser V dividido por R. Ou para você saber o valor da resistência, a fórmula vai ser V dividido por I. Certo? Então, são essas três possibilidades que você pode utilizar com essa fórmula aqui. O segredo é decorar esses três macetes, então. Esse aqui tem uns exemplos, que é o triângulo da lei de Ohm, que ele é assim, ó, aí aqui é o V, R e o I, né? Aí o professor, ele dava quando eu fiz o curso técnico, ele fez uns papeizinhos com esse desenho aqui, ó, e dava para os alunos. Ele falou, não, quando você quer saber a tensão, você vai e coloca o dedo em cima do V. E aí o que vai ficar? Vai ficar R vezes I. Aqui seria um vezes. Você quer saber a resistência? Você põe o dedo em cima da resistência e fica o V em cima do I. Então, V dividido por I, né? A gente tinha essas manhãzinhas aqui. Tá? Aí tem outras, eu não sei como fala, mas outras manhas. Tipo assim, a fórmula, precisa decorar a fórmula. Quem vê, ri. Né? Que V é igual a RI. Quem vê, ri. Então, uns macetezinhos aí, mas enfim. Vocês vão utilizar muito isso aqui, tá? Muito. Não precisa se preocupar, não, que Professor, ninguém que vai aprender na marra. Pode falar. a única forma que multiplica aí é só R vezes I, ou R que multiplica também? Não. R vezes V, não. É V dividido por R. São só esses três casos aqui, ó. Não tem outra opção. Ah, não, beleza. Ok? Só esses três casos aí. Anota aí no caderno de vocês. Aí. Decorar essas três fórmulas aí, enfim, decorar não, aprender, né? O significado dessas três fórmulas aí, pronto, tá calculado.
Na verdade, a fórmula é só essa aqui, ó, que tem na setinha, tá? As outras duas são variações dessa fórmula. Então essa aqui é a chamada lei de Ohm. Lei de Ohm. Beleza. Então, vamos andar mais um pouquinho para a gente concluir. Certo, pessoal? Aí eu vou passar também os exercícios. Então, esses exercícios aqui, eles são um pouquinho complicados. Eu fiz questão de complicar ele, colocando esse milho, esses quilos aqui, mas a lista não vai estar tão assim, não. Vai estar um pouquinho mais... Professor, Oi. em uma eventual prova, em sala de aula presencial, iremos poder usar essa calculadora? Sim, deve usar. E tem que Porque quando ter a ela. calculadora está sendo difícil, imagina sem ela. Não, você tem que ter. Vai poder usar sim, tá? Não, no online não tinha nem como eu falar que não ia poder, né? Não tem como. Mas tem que usar sim, cara. Não tem como não. Por isso que, né, já estamos aqui na segunda aula. Já estamos na segunda aula, já estamos aplicando. Tem como fazer esses cálculos aqui, tem umas manhas, tá? Que a gente faz isso aqui sem calculadora. Essas potências aqui de 10 aqui, dá para fazer sem calculadora, mas eu não vou me apegar a isso não. Eu já vou direto na calculadora para a gente não perder tempo. Até porque a gente vai usar pelo resto da vida a calculadora, né? Não é ficar perdendo tempo fazendo cálculo no lápis. É bom saber, né? É bom saber, mas a gente está com pouco tempo. Tá? Mas depois a gente pode até ter uma aula sobre isso. Beleza. Então, vamos andar um pouquinho aqui na matéria. Então, aqui, ó, lembra aqui que eu mostrei para vocês aqui os resistores, né? Ó. Os resistores têm umas faixinhas nele, né? As cores. Então, existe um código de cores, tá? Código de cores dos resistores. Né? Então, cada cor equivale a um número. Tá? Então, você tem vários números aqui, ó, de 1, não, começa no 0. De 0 até 9. De 0 até 9. E ainda, depois do 9, tem as faixas de tolerância. Vou falar para vocês o que é isso. Que é 5%, mais ou menos 5%, ou mais ou menos 10%. E aí, eu aprendi uma manhãzinha de como decorar as cores, tá? Que é assim, ó. Vamos ver se eu falo um pouquinho. Se eu lembro ainda, né? Isso aqui foi quando eu fiz o curso, faz um pouquinho de tempo já. Mas basicamente é assim, ó. Prefeitura Municipal de Valinhos, lava, cavalos, vacas e bois em ouro, prata. Então, aqui a primeira cor é o preto, que é o marrom, vermelho, laranja, azul, verde, amarelo, cinza, violeta, branco, ouro e prata. Gravaram aí já as cores? Se for um gênio. Então, eu acho que é isso aqui, rapaz. Eu sempre confundo o amarelo com o azul e o verde com o violeta. De repente, depois vocês fazerem uma pesquisa rápida, a gente pode até ver se eu acertei ou errei. Mas, enfim. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui o resistorzinho, ó. O resistorzinho, ele vai ter 4 faixas. Então, vamos colocar aqui que a primeira faixa é o vermelho. Vou colocar aqui a segunda azul. Será que tem outra cor aqui?
laranja, vamos colocar aqui a outra laranja. E a última cor, vamos colocar aqui. Vou apresentar isso aqui no ouro, vou colocar que fosse o ouro. Tá, então, como que eu vou fazer essa representação? Ó. Então, eu vou olhar essas cores aqui e vou pegar o número que essa cor aqui representa. Tá? Então, a primeira faixa aqui, ó, a primeira aqui é o vermelho. Então, o vermelho, ele é o número 2. Então, vai ser 2. O azul é o número 4. 24. E aí, a terceira faixa, ela é 10 elevado ao número. Tá? 10 elevado ao número. Então, a terceira faixa, sempre a terceira faixa, ela vai ser 10 elevado ao número da cor. Então, aqui, ó, a cor laranja é o número 3. Então, vai ser 10 elevado a 3. Certo? E a última faixa aqui, ó, o ouro, que é essa aqui, ó, mais ou menos 5%. Mais ou menos 5%. Isso quer dizer o seguinte, que esses resistores não são ideais. Né? Eles variam, ele vai variar esse valor dele aqui, mais ou menos 5%. À medida que ele vai aquecendo, né, ou resfriando, ele altera a sua temperatura. Tá? Então, quando ele tem essa tolerância aqui de 5%, é que ele pode variar até 105% ou até 95% desse valor. Então, nesse caso aqui, esse resistor, o R dele, vai ser 24 vezes 10 a terceira, uma variação de mais ou menos 5% ohms. Então, o 10 a terceira é igual ao K, então vai ser 24, 10 a terceira, 24 mil, né? 24 mil ohms. Ou R igual a 24 quilo ohms. Ok? Entenderam aí, pessoal? Quer que eu faça mais um? Professor, Sim. o 10 sempre vai ser elevado a um número positivo? Tem um ou dois casos só que o número é negativo. Tá? Mas, de regra geral, vai ser sempre positivo. Depois eu posso passar para vocês aí em quais casos vai ter o negativo, mas vamos primeiro pegar aqui essa a ideia. Ó, então vamos lá, vamos fazer um aqui, ó. Deixa eu ver outra cor aqui que a gente pode ter. Que é bom nesse negocinho aqui, é bom que tem várias cores aqui. Ó, vamos considerar que esse aqui é o marrom, primeiro marrom, segunda faixa preto, segunda faixa preto, e a terceira aqui é um azul. Okay? E a última faixa, será que tem isso aqui, é prata? Vamos colocar aqui como prata. Beleza, agora vamos ver que resistência que vai dar esse cara aqui. Então, a primeira faixa é marrom, né? Não é muito marrom, não, mas vamos fazer aqui com marrom. Então, o marrom, ele é igual a 1. A segunda faixa é o preto. O preto é o 0, então é 10. E aí, a terceira faixa é 10 elevado ao valor da cor. Então, vai ser vezes 10. O azul é o número 4, então 10 elevado a 4. E 10 elevado a 4. E o último, mais ou menos 10%. Tá? Então, Professor, oi. Toda cor aí, que é o terceiro, são 10, elevada ao número da cor? Isso, é o número da cor. Existem alguns casos específicos, mas não, depois eu falo dos casos específicos. Então, sempre a terceira faixa vai ser 10 elevado a 4. Né? Quando eu tenho 4 faixas aqui, tá vendo? Em 4 faixas, a terceira vai ser sempre 10 elevado a
10 elevado ao número da cor. E deu uma travada agora. Aí, alguém pode perguntar, professor, mas se eu dar uma virada no resistor, jogar ele inverter a posição dele aqui. Mas vejam o seguinte, ó. A faixa de tolerância sempre vai ser ouro ou prata. Ok? Sempre vai ser ouro ou prata. Então, essa faixa ouro ou prata tem que ser a última faixa. Ok? Entenderam? Eu não posso colocar o ouro e o prata na primeira faixa. Então, isso sempre será o último. Sempre vai ser o último, porque ele não tem dígito aqui, ó. Não tem nenhum dígito, nem para o ouro, nem para o prata. Ele não pode ser... Tem como eu colocar na primeira faixa 5%. Entendeu? Então, Entendi. Vamos lá. Então, R. Quanto vai ser esse R? Agora tem 10 elevado à quarta. Eu não tenho nenhum múltiplo para 10 elevado à quarta. Eu vou jogar na calculadora. 10 vezes 10 elevado a 4. Quanto que dá isso aqui? Dá esse número gigante aqui. Aí eu vou lá aqui, ó, meu aliado aqui, ó, função eng, função engenharia. Aí, ó. Você já faz a conversão para você. 100 vezes 10 a terceira. Opa, 10 a terceira eu sei que é o K. Então, esse resistor aqui ele vai ser 100 quilo ohm. Ok? Beleza? Aí o código de cores? Isso está mais fácil que o anterior. Tá mais fácil. Né? Depois eu tenho que confirmar se eu acertei as cores aqui. Depois vocês dão uma pesquisada aí, tá? Para ver se dá certo. Oi. Só tá errado o azul. O azul e o amarelo? Amarelo. Rapaz, eu sempre, às vezes, troco a bola aqui. Aí aqui, vai influenciar aqui no amarelo. Aqui a gente usou o azul aqui, né? Ele vai dar vai alterar o valor aqui, mas vou mexer não, mas a forma de você identificar é a mesma, tá? Só para não confundir aqui. E aí, respondendo a pergunta que o colega fez aí, existem uns casos específicos e alguns resistores, eles têm 5 faixas. 5 faixas. Vamos colocar aqui, ó. E aí a última aqui, o ouro. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu vou substituir as cores pelos números. Então, ó, primeira cor vermelha, a segunda também. Então vai ser... Vou pegar aqui. Então vai ser 22. 2 de novo, né? Aí o preto é o 0. E aí, nesse caso, eu vou utilizar a quarta faixa aqui para poder fazer o 10 elevado ao número. Okay? Somente nesses casos. Mas, assim, é muito esporádico você achar resistores com 5 cores, mas existem, tá? Existem sim. Então, nesse caso em particular, você utiliza a quarta faixa para fazer o cálculo aqui. Então, 220 vezes 10, aí a cor do azul é 6, né? Igual o nosso colega corrigiu. E a tolerância dele aqui, o ouro, mais ou menos 5%. Então, nesse caso aqui, ó, 10 elevado a sexta, é o mega, né? É o mega. Então, já posso substituir direto, não preciso nem de calculadora. 220 mega ohm. Ok? Ok. Beleza, né? A diferença aqui da terceira faixa e a quarta faixa, né? Tudo bem. Toda vez que tiver duas cores igual, a quarta cor que vai ser 10, né? Não. Toda vez que tiver 5 cores, ó. Ah, tá bom. Beleza. 5 faixas. Aqui só coincidiu de ser as duas iguais, tá? Pode ter cores diferentes. Se tiver 5, aí a quarta faixa é fazer o multiplicador. Se tiver 4 faixas, aí a terceira que é o multiplicador.
O máximo de faixa são 9, professor? Não, o máximo de cores são 9, né? Não, fala dentro do resistor. No máximo são 5, 5. Ah, tá. tá? 5. 4 ou 5. Só tem essas duas possibilidades. Aí dentro dessas 4 ou 5 cores, você vai ter todas as cores aqui possíveis. Todas. Tá? Aí é utilizado as cores aqui para fazer as combinações, né? Para ter um valor de, sei lá, 5.000. Aí vai ser um código de cores, tal. Para ter um 4,2. Aí vai ser outro código. Então, tem muitas possibilidades aqui de combinações. Perfeito, pessoal? Então é o seguinte, eu vou mandar já para vocês, essa aula aqui vai estar sendo gravada, né? Eu vou disponibilizar ela para vocês. E também já vou disponibilizar a lista número 2. Ok? Professor, só fazer uma pergunta idiota. Essa matéria aqui vai ter também eletrônica? Como assim? Vai ter... Eletrônica. Nós temos uma matéria de eletrônica também? Não, né? Não, na matéria de eletrônica, vocês vão... Isso aqui é utilizado na eletrônica também, tá? Não sei se é essa a sua pergunta. É isso mesmo. Lá na eletrônica você vai utilizar esses resistores lá para montar circuitos. Isso, exatamente. Beleza. Professor? Oi, pode falar. Eu não sei para que serve esses resistores, mas esse valor da resistência não é muito alto, não? Não. Não? Não, para que serve é o seguinte, ó. Ele gera, igual eu falei para vocês, o resistor, ele provoca oposição de a passagem da corrente elétrica. Ok? Então... Você consegue ver na minha câmera aí, ó. Deixa eu ver aqui. Placa de máquina de lavar, né? Cheia de resistores. Inclusive, eu tô até olhando as cores delas aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, aqui, né? Vamos ver. Máquina de lavar esse dia, eu tive que arrumar a minha aqui, ó. Pois é, a minha queimou a placa aqui. Eu vou ter que comprar uma e trocar aqui. Não, veio que você queimou, acho que 2 resistores aqui. Essa é a placa fonte? Isso, é do painel dela de controle de iluminação e controle de botão. É a placa em interface, não? É dos botões? É isso? Sim, essa é digital. Essa mesmo. Você está de ver direitinho aí, ó? A luz, não sei se está ok. Ah, tá. Pois é. O que eu arrumei foi a minha, não precisei de trocar outra não, ainda bem. Pois é, eu tô doido para consertar essa. Não. Tá custando R$150. Pois é, né? Não é baratinho não. Mas assim, ó, deixa eu dar um exemplo pro nosso colega ali para ele entender. Então é o seguinte, ó, vamos imaginar, vamos pegar lá a fórmulazinha, ó. Fórmula R vezes I. Okay? Então, e também o I, ó. O I é igual a V sobre R. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nesse circuito aqui, vou montar um circuitinho aqui. Então, vamos imaginar aqui que a minha fonte, ela é de 20 volts. Okay? E aqui eu tenho um valor de R. Um valor de R. Então, vamos colocar aqui vários valores de R para ver qual que é a influência dele na corrente que vai passar aqui, ó. Vai ter uma corrente que vai circular aqui. Então, se eu colocar o meu R igual a 10 ohms, quanto que vai ser a corrente aqui, ó? R igual a 10 vai ser o V é igual a 20, o R igual a 10. Então, minha corrente vai ser de 2 amperes. Se eu mudar esse R aqui de 10 para um R de 5 ohms, olha o que vai acontecer com a corrente. Com a mesma fonte, ó.
20 dividido por 5 igual a 4 amperes. Então, minha corrente dobrou. Se eu colocar aqui um R igual a 100, vamos ver o que vai acontecer com a corrente. 20 dividido por 100 é igual a 0,2 amperes. Então, tá vendo Diminui aqui? a amperagem. Então, veja o seguinte, ó. Quanto maior a resistência, ó, menor a corrente. É isso? Ó. Meu R igual a 100, minha corrente foi 0,2. Aí eu baixei meu R para 5, ó. Diminuiu o R. A corrente subiu para 4 amperes. Entendeu? Então, a minha resistência, né, ela, dependendo do valor dela, ela influencia no valor da corrente que vai passar no circuito. Professor, só um minutinho. É igual aquela forma da borracha, né? Quanto maior a resistência, menor a amperagem, né? Isso, é exatamente isso. Quanto maior a resistência, menor a corrente. E quais são os fatores negativos a respeito disso aí? Nenhum. Isso aqui foi descoberto, isso aqui, ó. Aqui está na natureza. Eletricidade é regida por isso aqui. Não tem nada negativo nem positivo. Aí vai ser, eu não sei se é a sua pergunta, mas isso aqui vai te dar a orientação de alguns fenômenos que acontecem. Por exemplo, quando você tem uma resistência muito pequena, o que vai acontecer com o valor da corrente? Ele vai subir muito. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Eu digo assim, que queima com um determinado aparelho que você estiver usando isso? Todos os aparelhos têm essa relação. Mas eu vou tentar mostrar de uma forma aqui para vocês. Ó. Usando o mesmo exemplo, ó. Se eu colocar o meu R igual a 1, quanto que vai ser minha corrente? Ó? 20 dividido por 1. Então, vai ser 20 amperes. Ó. Se eu colocar o meu R igual a 0,5, ó o meu I. 20 dividido por 0,5. 40 amperes. Tá vendo? Então, à medida que eu vou diminuindo a resistência, minha corrente vai aumentando. Tá? Então, um curto-circuito. Alguém já teve a oportunidade de presenciar um curto-circuito ou de levar um choque? Muitas vezes, professor. Pois é. Um curto-circuito. Muitas vezes mesmo. Um curto-circuito é explicado por essa fórmula aqui, ó. Por quê? A resistência tende a zero. E olha aqui, ó, toda vez que eu vou diminuindo a resistência, vou reduzindo o meu valor de resistência, a corrente vai aumentando. É isso? Então, um curto-circuito é característico pelo quê? Corrente infinita e resistência zero. Ele é explicado por essa fórmula aqui. Ó. E aqui a gente está demonstrando. Eu estou diminuindo a resistência e a corrente está aumentando, está aumentando, está aumentando. Então, em uma situação que eu tenho uma resistência muito baixa, minha corrente vai tender ao infinito. Entendeu? E da mesma forma o contrário. Ó. Se eu for aumentando aqui, ó, coloquei a resistência igual a 100, deu 0,2. Se eu for aumentando a minha resistência, uma resistência muito alta, vai chegar, igual um colega falou lá, na borracha. Vai chegar a um ponto que não vai ter corrente, porque o valor de R vai ser muito alto. Okay? Então, essa fórmula aqui, ela explica muita coisa aí na eletricidade. Praticamente quase tudo. Ok? Mas a gente vai aprendendo ela com calma. Senhores, vocês estão aí? Sim. Tá bom. Firme e forte. Então, Estamos aí, professor. Firme. Porque às vezes fica um silêncio aqui. Eu falei, rapaz, caiu a internet. Se eu tinha dado era cochilado, acho que abaixou o
Entendeu aqui, pessoal? Pode A falar. galera fica em silêncio, aparecem as dúvidas. Ah, tá. Aí pode perguntar aí, se tiver alguém com mais alguma dúvida aí. Até aí tá tranquilo. Mas ficou claro aqui, né, ó, a relação da corrente com a resistência, né? Sim. Para mim ficou bem claro. Então, isso aqui é chamado o seguinte, é um chamado que deixa eu até escrever isso aqui para vocês. Vocês podem ler isso em algum lugar, ouvir. Quer dizer o seguinte, que a resistência é inversamente proporcional à corrente. Tá? E que isso quer dizer? Quando um aumenta, o outro diminui. Igual a gente fez aqui, ó. Eu aumentei o R, eu diminuí a corrente. Eu diminuí o R, a corrente subiu. Então, quando um desce, o outro sobe. Isso quer dizer inversamente proporcional. Tá? Quando é somente proporcional, é porque quando você aumenta um, aumenta o outro, né? Nesse caso aqui é o contrário, por isso que é inversamente. Ok? Escrevam isso aí, isso aqui é importante, esse conceito aqui, ó, inversamente proporcional. Isso aí vai ter em muitos livros de apostilas que vocês leem. Mas o que quer dizer é isso. Quando um aumenta, o outro diminui. Muito bem, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Aí eu vou mandar a lista de exercícios. E aí, vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para a gente. Professor, eu fiz aquela lista anterior, só que eu não enviei ainda. Eu posso enviá-la ainda? Não precisa enviar, não. Aquilo é só para você treinar. Ah, beleza. Todas as listas é para treinar, não precisa de mandar para mim, não. Você só manda as dúvidas. Ah, tranquilo. Ô, professor, só fazer uma perguntinha. Eu estou usando aquela regrazinha de multiplica e divide, só isso. Multiplica e divide, para chegar nas unidades. Beleza? Sem problema. Então, tranquilo. Chegando no resultado, não tem problema, não, tá? Tranquilo. Professor, a calculadora, o senhor falou que ela está lá na plataforma disponível, né? Isso. Só que ela funciona só no computador, tá? Ela tá aqui, deixa eu achar ela aqui mostrar pra você. Sim, eu estou no computador. Você conseguiu baixar aí? É bom baixar os apps aí na Apple aí, vocês podem aqui, baixar. ó. Material de apoio. Se você ir no site da Fácil, tem também, mas aqui já está o link já direto. Aqui, ó. Material de apoio, aí tem um Google Drive, aqui tem um monte de coisa. Aí está aqui, ó, calculadora, tá vendo? Lá embaixo, calculadora. Perfeito, achei, professor. Aí só baixar aí e utilizar. Na verdade, o bom mesmo é comprar uma, porque quando você vai utilizar, ela tampa um pouco da tela. Exatamente. Aqui eu tenho que utilizar para mostrar para vocês, né? Senão... Mas é bom ter uma mesmo. Galera, boa noite para vocês. Boa noite. Até a semana que vem. Até a próxima. Boa noite, professor. Então a aula acabou, professor? Acabou. Por hoje é isso. Então, beleza.